Bom dia, pessoal. Aqui é o Júnior da Colecione.com. Não sei se você já conhece o nosso trabalho. Nós somos uma loja que foi criada há mais de 20 anos, né, que a gente opera profissionalmente. Eu sou colecionador há mais de 38 anos. Comecei com 10 anos e montei uma empresa quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos e trabalhava auxiliando colecionadores, montando coleções e tal, e depois a gente montou uma loja. E essa loja que a gente opera até hoje chama-se Colecione.com. E depois da Colecione.com vieram outras experiências no mundo numismático. E aí eu comecei a trabalhar com peças, esse tipo de peça clássica, né? Comecei a colecionar também. E acabou que eu virei, de certa forma, peguei uma expertise e virei um especialista, vamos dizer assim, em moedas gregas, romanas e moedas antigas. Então, a partir de agora, eu vou fazer algumas lives direcionadas para o público de moedas clássicas, quem está iniciando, para dar algumas dicas, né, de como começar uma coleção, quais peças comprar, quais os cuidados que se deve ter, essa coisa toda, né? Por quê? Porque se você adquire peças clássicas de pessoas que não são idôneas, de pessoas que não têm conhecimento, a probabilidade de você adquirir uma peça falsa é muito grande. Então, o ideal é que você procure pessoas que tenham conhecimento, pessoas que tenham loja, que possa dar garantia daquilo que está sendo vendido, pessoas que tenham comprometimento aonde está adquirindo as peças. Então, você adquirir peças, é muito importante você ter o seu nicho de vendedores e o nicho de pessoas que possam lhe atender e lhe dar a devida garantia. Então, assim, para quem está iniciando, eu aconselho começar por esse tipo de moedas aqui, que eu vou mostrar agora. Por que esse tipo de moedas? Porque essas moedas são moedas interessantes, são moedas que você vai conseguir comprar moedas, por exemplo, nesse estado aqui de conservação, por um valor pequeno, porque são moedas que têm uma quantidade e uma tiragem um pouco maior do que alguns imperadores mais renomados, por exemplo. Tá? Se você pegar Procópio, esses assim já são mais difíceis, Salonino, Numeriano, aí esses já são um pouco mais difíceis. Então a gente vai começar pelos Constantino, 1, 2, entendeu? A gente vai buscar esse tipo de peça. Quando a gente tiver com essas peças já bem definidas na coleção, com moedas bonitas, sempre tenta na coleção de moedas clássicas você adquirir as moedas no estado de conservação melhor possível. E qual é o estado de conservação melhor? É aquele estado que você consegue ler a legenda. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu consigo identificar o exergo da moeda, eu consigo identificar o reverso, consigo identificar o anverso. Então você tem a legenda das moedas aqui, ó. Entendeu? Então esse tipo de peças são as peças que eu aconselho vocês a adquirir. Pode adquirir umas moedas com a efígie, tal? Sim, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa peça aqui tá com um anverso muito bom. Isso aqui é um caracala. Eu consigo ver aqui a legenda parcial, né, no lado esquerdo, mas porém o reverso tá meio que apagado. Então, você compraria uma moeda dessa? Sim, eu até compraria. Por quê? Porque o busto do caracala está bem definido. Aqui eu consigo identificar só olhando para o busto que eu sei que é o caracala. Então é uma moeda que
pode ser colocada na coleção. Agora, se ela tivesse toda nessa condição aqui do reverso, que ela está bem apagada, não seria uma moeda ideal para você adquirir e colocar na sua coleção. Tá certo? Então, outra coisa, quando você vai pegar algum tipo de moeda, igual esse aqui é um Augusto, né? Então você tem que analisar todas as características da moeda para ver se você vai conseguir identificar ela com precisão. Aqui a gente tem um caduceu, que foi o que fez com que eu conseguisse, né? Aqui um triskeles aqui atrás. Então, assim, com essas características a gente consegue buscar informação das peças para poder classificar. Então, a dica de hoje é essa, né? Vamos, assim que você definir que você quer colecionar moedas clássicas, essas coisas todas, você busca por peças mais ou menos nessas condições aqui, né? Que são peças que você consegue olhar, identificar o nome dos imperadores, né? Você consegue ver, ó, aqui está escrito Imp, Val, Licin, Licínios, PF, AVG. Então você tem toda a legenda da moeda visível. Aí você tem aqui do outro lado, ó, Ióvio Conservatório. Aí você tem Exergo SMNB. Aqui em cima você tem um X, dois algarismos II. Então você está vendo toda a moeda, você consegue ver toda a moeda. Da mesma forma que você busca moedas, vamos dizer, contemporâneas, né, as moedas novas em estado flor de cunho, com as moedas clássicas também não é diferente. Você tem que buscar elas no melhor estado de conservação. Essa moeda aqui, por exemplo, do Probos, deixa eu aumentar aqui, ó. Isso aqui é o antoniniano, uma moeda feita após uma reforma romana, né, em relação a como o dinheiro, assim, para ficar mais fácil, como a mudança, como se fosse do cruzeiro pro cruzado, né? O dinheiro valia X e depois passou a valer 2X, ou seja, você tinha o denário, né? Aí você passou a ter o antoniniano, que substitui o denário praticamente. Só o quê? Só que o antoniniano, essa moeda aqui, ela deixou de ser prata, né? E ela passou a ter uma liga pequena de prata. Começou com prata, depois foi diminuindo, depois ficou igual essa aqui, que é só o banho, um banho de prata, tá vendo? E depois ela vai e fica totalmente de bronze. Mas, teoricamente, os antoninianos são prata, né? Deveria ser de prata. Então tem alguns nuances, algumas coisas interessantes nas moedas gregas e romanas, as bizantinas, as medievais, né? Então eu quero trazer aqui para vocês, eu vou fazer todo domingo uma livezinha, trazer algumas peças interessantes, falar sobre algum imperador, alguma coisa nesse sentido, para vocês também poderem conhecer a história das moedas antigas e entender como nós chegamos às moedas hoje. Por exemplo, antigamente, quando a moeda foi feita, a primeira moeda foi feita na Lídia, com a liga de elétron, que é uma liga natural de prata e cobre, ou prata e ouro. E geralmente era um carimbo de um lado, né, um quadrado incluso, e tinha algum desenho na frente, um leão, alguma coisa que fazia referência à cultura daquele povo, né, que estava emitindo a moeda, do reinado do rei, alguma coisa nesse sentido. Então sempre foi colocado deuses, deusas e animais, essas coisas nas moedas, principalmente da Lídia, né, que foi onde surgiu as moedas, e depois as gregas. Aí, por sua vez, Roma, muito sabidamente, começou a entender que as moedas poderiam ser uma propaganda do imperador da época, de fazer a divulgação de quem estava no poder, de quem estava no comando. Então, Roma, né, a partir do Império Romano, começa a inserir a efígie dos seus imperadores para poder fazer a publicidade das moedas. E as moedas passam a ser pequenos monumentos
com a publicidade dos imperadores. Por exemplo, aqui eu tenho Galeno, aqui eu tenho Licínio I, aqui eu tenho Licínio II, aqui eu tenho Diocleciano, aqui eu tenho Constantinos. Então, a Roma começa a fazer publicidade com as moedas. Então, quando o imperador entrava no poder, né, estava em evidência, as províncias romanas, todos os locais onde aquele imperador dominava, começava a cunhar moedas com a efígie desse imperador, né? Claro, as províncias com a legenda, né, da linguagem nativa, mas a efígie do imperador, e fazia, olha, hoje quem está comandando é Caracalla, ontem foi Augusto, depois de Augusto veio Nero, veio outros, Cláudio, veio outros. Então, pela efígie das moedas você consegue identificar pontos históricos. Então isso é muito importante. E as moedas também tinham muita variação de tamanho. Por exemplo, isso aqui é uma moeda, né? Essa aqui já é uma outra moeda, mas você vê tamanhos diferentes. Então, da mesma forma que a gente hoje tem as moedas fracionadas de 5, 10, 20, 25, as moedas na antiguidade também tinha esse fracionamento de tamanho, que também se referenciava a valores menores. E também tínhamos a questão do tamanho, porque lá a moeda tinha relação com o que ela era produzida, né? Então, assim, a moeda valia o ouro que estava nela, valia a prata que estava nela. Apenas com a reforma que foi feita em Roma posteriormente, que aí começa a atrelar, por exemplo, Antoniniano valeria 2 denários, né? Ou seja, você tira praticamente a prata da moeda e ela vale 2 vezes o valor da prata. Então, né? Então, assim, aí começou, vamos dizer, como se fosse uma inflação antiga. Não tinha dinheiro e tinha que se fazer dinheiro, e foi a forma que eles acharam de fazer isso. Mas eu vou entrar mais detalhadamente em cada assunto que eu estou comentando aqui, mas é só para vocês entenderem. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, são agora moedas gregas. Ó, tá vendo? Então, geralmente as moedas gregas, elas são feitas igual eu falei, com anverso de um animal e à frente a foto de um deus, ou Atenas, Apolo, vários outros, Zeus. Então, geralmente é feito dessa forma, tá? Deixa eu tirar esse aqui para mostrar aqui as gregas para vocês. Então, aqui são moedas gregas. Então, você tem aqui chique de um lado, aqui você tem o outro lado. Geralmente eles utilizam aqui Zeus, Netuno, vários Hércules, aqui é Hércules. Então, você tem várias divindades antigas, né, sendo representadas nas moedas. Aí você também tem aqui, ó, são mais moedas romanas. Vou mostrar uma curiosidade que eu vou falar também com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma aqui, onde tem um carneiro. Esse carneiro aqui, nessa moeda aqui, tá vendo que aqui em cima temos um carneiro, né? Essa moeda aqui, por exemplo, ela faz parte de uma série de uma moeda que a gente conhece como Estrela de Belém. Então, ela começa num determinado período antes do nascimento, depois do nascimento de Jesus, mais ou menos no século IV, e vai até o ano de 200 e alguma coisa depois da morte de Jesus. Então é uma série que passa por Adriano, passa por Nero, passa por vários imperadores, passa por Filipe o Árabe, passa Elagábalos, e aí vai. Então é uma série muito interessante também, que eu vou falar sobre ela. E também nós temos aqui a questão, vou mostrar aqui, que é muito material aqui que fica em cima da minha mesinha. Aqui já é um outro período, aqui são as moedas bizantinas. A bizantina, ela começa quando finaliza o Império Romano, que é o período mais ou menos desses imperadores aqui mais conhecidos, que a gente ouve muito e vê muita moeda, porque são moedas
que aparece mais corriqueiramente. Aí você tem aqui vários imperadores, onde nós vamos falar também de cada imperador. Nós temos moedas côncavas, ó, são bizantinas. E as bizantinas, elas começam a ser cunhadas no século VI, né? Então você tem vários imperadores aí. Então, assim, é uma gama muito grande. Então, quem coleciona moedas, é importante saber pelo menos a história. E acho legal também ter uma peça dessa aqui na coleção, que é para você poder ilustrar hoje, né? Que assim, hoje eu tenho uma coleção XYZ, mas tudo isso daí surgiu da antiguidade, surgiu quando um cara, há quase 2.700 anos atrás, viu a necessidade de criar algo que valesse em todos os cantos, para poder fazer e aumentar o comércio, né? Porque você tinha tudo na base do escambo. Então, assim, vamos padronizar, vamos pegar isso aqui vale tanto de ouro, esse tanto de ouro vale tanto de mercadoria XYZ, e aí começa você ter o dinheiro para você poder comprar mercadorias e negociar com outras culturas daquela época. A gente está falando de 2.700 anos atrás, onde surgiu a moeda, mas onde era feito apenas escambo. Você tinha escambo, o cara trocava sal por carne, carne por algum utensílio por ouro ou prata, mas nada padronizado, não se tinha um padrão para se trocar mercadorias. Então o rei da Lídia cria isso. Rapidamente a Grécia, que é o berço da humanidade, aonde as pessoas tinham muitas ideias, né? onde surgiu a filosofia e demais pensamentos da humanidade, acharam aquela ideia maravilhosa e falaram: opa, vamos fazer também moedas gregas. E começaram a fazer os tetadracmas, os stater, os dracmas, e aí começa todo o povo, né? O povo, vamos dizer assim, que vivia de comércio, a utilizar essa ideia e achar: poxa, agora nós temos moeda, ficou mais fácil. Então, em vez de ser escambo, a gente vai poder vender a mercadoria, que não deixa de ser uma troca, mas você está trocando não sal por carne, mas está trocando um boi ou uma cabra por uma moeda, e aquilo tem valor em vários locais, vamos dizer assim, em vários países, né, em várias províncias, em vários reinados diferentes. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente coleciona moedas, a gente não pode deixar de fora esse lado importante da história. De a gente, eu coleciono moedas só circulantes do real. Não tem problema. Mas você sabe como nós chegamos nessa moeda do real? Você sabe como nós chegamos até aqui? Como surgiu as moedas comemorativas? Por que as moedas romanas começaram a ter imagens, né, os bustos dos imperadores? Como é que foi essa sacada? Quando que isso começou a surgir? Por quê? Então, tudo tem um motivo. E quando arqueólogos vão tentar dar veracidade à história, eles buscam esses artefatos aqui, que eu estou mostrando para vocês, para poder validar. Então, se eu tenho uma moeda de um determinado período com a efígie de uma determinada pessoa, de um imperador, eu sei que aquele imperador realmente foi imperador e ele dominou determinada parte daquele mundo antigo, né? Como Alexandre o Grande, como Xerxes, o Império Persa conquistou muita coisa também. Os egípcios com as moedas de Ptolomeu, né? Que são as moedas dos reis egípcios, né? Dos faraós. Então, a gente tem que saber um pouco dessa história para a gente entender o que a gente está colecionando. Afinal de contas, o que a gente está colecionando é o fim da história, né? É o hoje. Mas
a gente tem que entender como chegamos até aqui. E, por exemplo, vou mostrar aqui coisas também que a gente vai falar. Olha que moeda maravilhosa. Essa moeda aqui veio numa coleção que eu comprei. Não tem nada a ver com o assunto que eu estava falando, mas vai ter a ver com os assuntos novos que eu vou falar, que a gente vai falar de falsificação, a gente vai falar de moedas raras, a gente vai falar de uma série de coisas. Então hoje é só vamos dizer assim, uma provinha do que a gente vai ter aqui nas nossas lives de domingo, né? Ainda não decidi o horário, mas eu vou publicar isso no meu perfil do Facebook. Gostaria que vocês participassem com perguntas, né? Com dúvidas que vocês venham a ter. Então eu vou falar um pouquinho dessa peça aqui que veio numa coleção. Quando essa peça chegou na minha mão, eu falei, agora dei o tiro certo. Uma moeda de 5 cents, um V-cents, de 1913. Só existem 5 peças dessa cunhadas no mundo. Eu falei, poxa, como parou na minha mão? Aí eu dei uma olhadinha mais de perto e comecei a ver que a impressão, né, a cunhagem dela tá muito fraca. Então você não tem... Deixa eu aumentar aqui. Então o detalhe dentro da orelha a gente não tem. A gente tem só a orelha e aquele detalhezinho das partes de dentro da orelha você não tem. Ela tá com uma pátina bonita. O metal dela condiz, mas está um pouquinho abaixo do peso. E olha só, no outro lado nós temos ainda uma batida dupla. Aí foi aí que eu falei, agora eu sei que é falsa. Porque você tem uma peça com 5 peças cunhadas no mundo, né? As são conhecidas, e você ainda ter uma batida dupla de reverso, é praticamente impossível. Então aqui o cara, além de querer valorizar a data, que é 1913, ele ainda quis valorizar o reverso com uma batida dupla. Então, a gente precisa estar atento, porque se muita gente pegasse essa peça aqui, ia começar a botar nos grupos, olha, eu tenho uma moeda rara, tenho uma moeda aqui que vale não sei quantos milhões, mas uma moeda desse patamar aqui, ela só tem validade para venda, que é uma moeda de milhões de reais, tá? Ela só teria mesmo uma validação, ela teria, vamos dizer assim, uma possibilidade de ser vendida se ela fosse certificada. Então, eu vou entrar em outro assunto também. Você vê como uma coisa vai ligando a outra. Eu comecei falando com moeda da Lídia, onde foi cunhada a primeira moeda. Aí a gente passa por uma moeda mais moderna, né, contemporânea, vamos dizer assim, falsificada. E a gente já chegou no assunto de certificação. Então, esse tipo de assunto, certificação ou a certificação, ela é utilizada para esse tipo de moeda, para você validar uma peça que vale milhões, para que você tenha um respaldo de vários profissionais e você ter por trás uma empresa renomada igual a NGC, PCGS, né, para validar a sua peça, para você poder vender, negociar sem nenhum tipo de problema. Então a certificação é para isso, é para você validar uma peça com relevância, né? Não é que você vai fazer com que essa peça valha mais do que ela vale. Você simplesmente com a certificação está fazendo um seguro sobre a peça que vale muito. Ou seja, se alguém comprar amanhã, ele fala, olha, essa peça é falsa, não, a empresa que certificou assume esse problema. Tanto que você paga hoje para certificar uma peça dessa, você vai pagar 1% do valor da avaliação mais o valor da certificação. Por quê? Porque a certificação é um seguro. Aí eu te pergunto, vale a pena certificar uma moeda? Fica para o próximo vídeo, né? Vale a pena certificar uma moeda de R$5? Você pagar R$120 para uma empresa fazer uma validação e um seguro
de R$ 120 numa peça que custa 5. Entendeu? Vamos pensar nisso aí. Vamos ver se vocês puderem colocar aqui nos comentários depois o que vocês acham sobre isso. Agora, é totalmente pertinente eu ter que fazer uma certificação numa peça dessa. Uma peça que vale milhões. Por quê? Porque muito provavelmente eu não tenho cacife para isso. Para vale vender uma peça de 1 milhão e se ela der problema depois eu ir lá e devolver esse dinheiro 1 ano depois. Mas a certificadora tem. Então, para isso que serve a certificação. Já que começamos o assunto de certificação, eu vou puxar o gancho aqui para as moedas romanas. As moedas contemporâneas, as empresas de certificação, elas fazem uma espécie de seguro na peça. Além de validar o grau de conservação, elas fazem uma validação, sim, se a moeda é falsa ou não. Elas garantem, se ela certificou, ela está garantindo que aquela peça é autêntica e ela é responsável, tá? Agora, se você ler os termos da própria PCGS, da NGC, quando chega nas moedas gregas e romanas, eles fazem a certificação apenas da graduação da peça, ou seja, do estado de conservação. Eles não garantem autenticidade. Aí vai entrar o porquê que empresas tão renomadas não fazem o seguro de peças clássicas, né? Eles não garantem a autenticidade das peças. Simplesmente pelo fato das peças clássicas não terem documentação como as moedas modernas. Então, uma moeda dessa daqui, eu consigo fazer toda a rastreabilidade de como ela foi autorizada a cunhagem, por que foi cunhada, quantas foram cunhadas, qual casa da moeda cunhou. E isso não existe para esse tipo de peça, porque muitas das vezes as peças romanas, algumas eram cunhadas até de forma precária. Estava tendo uma guerra e o cara cunhava moeda para poder pagar o soldo, dar lá para os soldados poder comer, comprar alguma coisa, pagar as suas meretrizes e por aí vai, usar os bordéis. Então, é complicado. Por isso que você tem que ter cuidado de quem você compra, aonde você compra. E essas pessoas que você compra, você saiba o seguinte, tem que ser pessoas idôneas, tem que ser pessoas que garantam que está vendendo um produto e que vai poder garantir que essa peça seja realmente autêntica. Muita gente compra peças, muitas pessoas, eu recebo muito, mas muito, não é pouco não, tá pessoal, é muito. Eu recebo de 3 a 4 fotos de moedas romanas todo santo dia no meu celular, para eu poder classificar as peças, para eu poder validar se as peças são verdadeiras. Eu não faço esse trabalho em peças de terceiros. Por quê? Porque para validar uma peça romana, você tem que ter toda a rastreabilidade da peça. Você tem que saber, por exemplo, as minhas peças, todas são compradas ou de profissionais do ramo, ou de lojas profissionais do ramo, ou de casas de leilões renomadas do ramo. Então, eu tenho a origem dessa peça. Quando essa peça sai desses locais, ela passa na mão de um funcionário nosso que mora na Europa. Essa pessoa, não vamos dizer funcionário, ele é uma pessoa que presta um serviço e eu pago ele por demanda. Ele olha todas as peças, ele dá a primeira checagem nas peças para poder enviar para mim, ou quando eu vou lá pegar. Depois disso, em posse dessas peças, eu pego novamente todas essas peças, reavalio a classificação para ver se está correta. Eu faço a higienização da peça para tirar sujeira, passo a cera Renascense, porque tem lugares no Brasil que é muito úmido e às vezes você compra a peça e ela vai dar a doença do bronze, você vai perder a peça. Então a gente faz esse trabalho de higienização. Depois a gente faz o trabalho de conferência novamente para ver se a peça é autêntica. Só depois de tudo isso a gente coloca a peça em disponibilização de venda.
Então não é simplesmente pego a peça, anuncio e vendo, tá, pessoal? Aqui é um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho minucioso. A gente cuida da peça que vai te vender. A gente não te vende refúgio, a gente não te vende peça suja com resquício de escavação, porque aquilo é sujeira. E muita gente fala assim, ah, mas isso aqui é comprovação de autenticidade. Não, não é. Comprovação de autenticidade é o conhecimento de quem está te vendendo. A pessoa que conhece não vai te vender nada falso. E tem que te vender uma moeda higienizada, uma moeda limpa, uma moeda, não limpa de forma errada, mas igual essas aqui, mantém a pátina, mas não tem resquício de solo, não tem resquício de escavação, está higienizada com a cera impermeabilizante, que é essa cera que é usada aqui pelo Museu Britânico, tá? Aí a gente tem o kit, que é o kit de lápis, são espátulas, lápis, isso aqui, tudo é para ser feito a higienização da peça. Então você não recebe qualquer peça. Hoje eu garanto que no Brasil você não recebe peças com a qualidade que a gente oferece na nossa loja, na numismaticamoedas.com. Nós temos 3 lojas, a colecione.com, que tem a nossa loja virtual mais antiga, que tem moedas do Brasil, estrangeiras, tem mais de 6 mil itens cadastrados. Depois eu abri a loja virtual colecione www.numismaticamoedas.com, que a vertente dessa loja são mais moedas clássicas. E tem a loja Numismática Juno também, que é uma loja mais moderna, que já mexe com outros tipos de colecionáveis, que é gibi, carrinho, miniaturas, além de cédulas, moedas, materiais, tem de tudo lá. Então é um site de coleções em geral. Pessoal, eu acho que eu vou... deixa eu mostrar uma outra peça aqui. Isso aqui é uma outra peça também que veio numa coleção que eu comprei. O legal da numismática é isso, né? A gente vai falando, vai olhando assim na mesa e vai aparecendo coisa. Isso aqui é uma peça de prata mesmo, é uma peça autêntica de R$500, de 1848. Não, essa aqui, deixa eu ver. É porque essa data aqui tá adulterada. Para mim, essa aqui era 1849, tá? Aí rasparam o número do meio aqui, esse número aqui, o número 3, era um 4. Então eles rasparam isso aqui, um ourives, né? Colocou esse 3 aqui e fez a moeda de 1839. Eu também achei esse 9 aqui meio xing-ling, tá? Para mim isso aqui era um 5. Aí, mas eu não achei nenhum tipo de 9 que fosse assim meio comidinho, né? Então eu também achei estranho esse 9. Mas a moeda é autêntica. Só que ela foi adulterada. Ela foi adulterada para enganar colecionadores. Então, nas nossas lives, a gente vai fazer coisa, mostrar coisa para vocês que vocês vão poder usar no seu dia a dia. A gente não vai ficar enchendo linguiça, ficar falando besteira, né? A gente vai estar aqui bem objetivo para fazer vocês cada vez ficarem mais atentos, ficarem cada vez mais profissionais, poder identificar peças falsas, poder identificar peças boas para vocês comprarem, poder discernir o que é uma peça boa para investimento, o que é que não é, né? Uma peça boa para pôr na coleção ou não, se a moeda realmente é rara ou não, né? A gente vai falar coisas práticas. Então, essa aqui é um outro também que veio numa coleção. Também fiquei feliz a princípio, depois como eu falei, a gente foi analisar a peça. Se fosse uma outra pessoa, não estou dizendo que seriam todos, mas se um leigo aí que vende moedas no Facebook, no Instagram, ou um comerciante desse que tem pouca vivência, ele simplesmente ia pegar essa moeda aqui, ia publicar lá, falando, vendo moeda rara, e aí? Tá aqui a data, 1839, só que não é uma data adulterada. Então não são todas as pessoas que conseguem identificar esse tipo de coisa. Por isso, você tem que tomar cuidado quando for comprar peças raras. Aquele casal de 11, 12, de R$500 tem muita falsificação, tá? Tem umas falsificações austríacas, alguma coisa nesse sentido,
que somente olhos treinados conseguem perceber, porque elas são feitas de prata, ela bate o mesmo peso, mas tem diferenciação. Então, uma vez mostraram uma moeda aqui, um 72, todo lascado, com a data apagada e coisa. Aí até ficaram rindo de mim, porque eu falei que a peça era falsa, e eram pessoas que ditos na internet são conhecedores, mas são pessoas que não conhecem o trabalho de adulteração de peça. Isso aqui é outra peça. Eu estou fazendo um leilão e só com peças americanas, né? Aí eu, como falei, confiro peça por peça antes de vender. Chegou nessa peça aqui, achei ela estranha. A cor, a pátina meio estranha, sei lá, ela não tá boa, não parece ser uma peça boa, tá? Aí eu fui olhar a serrilha. Serrilha meia xing-ling, meia suave, meio errada, né? Um pedaço de um jeito, um pedaço de outro. Aí fui olhar o reverso, aparentemente uma peça boa, né? Tá desgastado, inclusive, tal. Fui pesar, não bateu o peso. Eu falei, com certeza minha suspeita foi confirmada. É uma peça falsa. Mas também para um leigo, dentro de um coin holder, essa moeda que passa. Então, uma coleção que eu comprei, vieram 2 peças falsas. E com certeza, essa pessoa que comprou essas peças aqui é uma pessoa idônea, eu conheço a pessoa. Provavelmente ela foi enganada por algum vendedor, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais, ó. Então, só aqui nessa brincadeirinha que eu separei essa semana, que eu tava mexendo aqui, eu separei 3 peças falsas. 2 falsas e uma adulterada, tá? Então, pessoal, a importância de vocês conhecerem um pouco da história das moedas, conhecer um pouco da história do vendedor que está vendendo a peça para vocês, a experiência que esse vendedor tem no mercado, o know-how que essa pessoa tem, né? Eu já cansei de ver gente aqui em Brasília, indo em lojas, né, de falar que fulano vendeu a moeda para ele como prata, e quando você vai olhar, a moeda não é prata. Aí o cara pergunta, mas eu comprei como prata. Assim, uma dica que fica, não importa a forma que quem te vende compra. Se o vendedor comprou algo como prata, ele tem a obrigação de aferir se aquilo é prata. Na hora de vender, se ele falar que é prata, aquilo tem que ser prata. Se ele comprou uma moeda banhada a prata como prata, problema, ele assuma o risco, ele assumiu o risco, então ele vai assumir o prejuízo, ele não vai passar o prejuízo para o cliente, né? Eu tenho várias outras pecinhas que eu separei, que eu vou fazer as próximas lives, que eu vou mostrar peças de prata, né, do Brasil, por exemplo, R$ 2.000 de 86, é uma moeda fraca, uma prata fraca, ela pesa menos, né? Eu comprei também numa coleção e tirei da coleção. Um vendedor renomado de São Paulo, que tem uma super mega loja, queria comprar essa moeda e vender para um ceguinho. Eu falei, não, eu não vou te vender. Primeiro, se você me tivesse me dito que você ia pegar essa moeda e comprar como curiosidade, beleza, eu ia te vender. Mas você já está querendo comprar com o intuito de repassar para enganar um colecionador ceguinho, ou seja, uma pessoa de mais idade que não enxerga direito e que confia em você. Então você tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque esse mercado está cheio de canalhas. Então, procure sempre as lojas idôneas. Existem muitos vendedores idôneos, existem muitos vendedores que sabem o que estão fazendo, existem muitos vendedores que são renomados no mercado, tá? São renomados porque já tem muito tempo de experiência, são pessoas que são formadores de opinião, são pessoas que têm livros escritos, são pessoas que têm um know-how. Então, você não pode confundir vendedor de moedas com numismata. São coisas distintas. O vendedor de moeda, ele vai chegar um cara na loja dele com as moedas que valem 50 mil, ele vai querer comprar por 10 e vai querer vender por 40. Isso é um vendedor. O numismata tem um código de ética.
Ele vai avaliar a peça, a coleção da pessoa, tá? Ele vai falar exatamente, olha, sua coleção vale 50 mil, eu revendo essa peça e posso te pagar tanto. Você aceita? Isso é ser numismata e isso é ser um comerciante honesto. Por quê? Porque o mercado, ele vive de compradores e vendedores. Então, quando eu vejo peças de prata sendo vendido abaixo do valor da prata, significa que alguém sofreu. Quem é que sofreu? O vendedor. Então, o cara num aperto, quando vai vender moedas de prata para alguém, o cara, hoje a prata está 7,12. O cara quer pagar R$3, aí vende por 5. Ele vende bem, mas o cara que comprou a peça, que deveria ganhar também alguma coisa, ele está sendo sangrado para o vendedor poder ganhar. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, quando eu vejo peças de vendedores também muito barato, eu fico pensando na pessoa que vendeu, né? Que tem uma peça que vale 1.000 e o cara está vendendo por 500. Aí o vendedor provavelmente recebeu 200. Né? Uma peça que valia 1.000, ele ganhou 20% do valor da peça. Então, numismática é investimento. Eu não posso fazer um investimento para andar para trás. Eu só faço investimento para andar para frente. Se eu paguei na prata R$3 quando eu comprei há 5 anos atrás, eu não posso vender ela hoje por 3. Eu tenho que vender pelo menos por 4. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que valorizar a nossa coleção. Não é valorizar qualquer peça, mas metal vale metal, prata vale prata, ouro vale ouro, entendeu? Peças históricas têm valor relevante à sua história, à sua raridade. Então, pessoal, tomem cuidado, tá? Por isso que eu falo, quanto mais você aprender com pessoas sérias, menos propício você vai estar a cair em golpes. Menos propício você vai estar de ser enganado. Esse mercado aqui, eu já vi tanta coisa que vocês nem imaginam. Eu vou contar de uma senhora que foi na minha loja. Ela foi na minha loja, levou várias coleções de moedas, né? Tinha alemães, algumas moedas alemães e umas moedas brasileiras e algumas cédulas. Avaliei a coleção da senhora mais ou menos em R$14.000. Aí, beleza, ela olhou, eu fiquei com essa senhora mais ou menos umas 4 horas, não cobrei nada. Vi peça por peça, não era uma coleção grande, mas tinha peças boas. Então eu olhei peça por peça, anotei, validei lá a avaliação que eu fiz. Beleza, avaliei por 14.000. Aí essa senhora me volta uns dias depois, toda debochada, dizendo: você me pagou R$14.000, eu vendi para o seu colega que trabalha na feira de antiguidades por 14.500. Eu falei, poxa, depois de eu ter passado 4 horas avaliando a sua coleção, você não teve nem a coragem de vir aqui para ver se eu não pagaria os 14.500. Mas até então tudo bem. Eu falei, não, tranquilo, você vendeu R$500 a mais, tá tranquilo. Ele nem teve trabalho de olhar, ele só deu R$500 a mais e ela vendeu. Só o que acontece? Aí vem a cereja do bolo. Quando ela foi me levar a coleção, ela não havia me levado a coleção de moedas, de medalhas do Reich. Então, era uma coleção de moedas antigas da Alemanha e um pouco de moedas do Brasil. Beleza. Não tinha ido as moedas do Reich, as medalhas do Reich. Quando eu vi o leilão que esse cara fez com as peças dela, só as medalhas do Reich eu teria pago, só nas medalhas, R$30.000 para ela. Só nas medalhas. Por quê? Porque tinha a medalha da Cruz Vermelha Alemã de ouro. É uma coisa que eu tenho 38 anos de coleção, eu nunca tinha pego uma na minha mão. Então tinha N medalhas. Aí eu falei para a senhora, olha senhora, realmente
ela trabalhava no prédio, eu tinha uma loja no prédio que eu tenho a loja. Aí eu fui lá nela, né, falei assim, olha senhora, a senhora foi na minha loja, eu avaliei sua coleção, depois a senhora voltou lá, né, achando que eu estava enganando a senhora, porque eu tinha pago 14 mil, fulano pagou 14.500, mas eu gostaria de dizer que quem enganou você foi a pessoa que deu 14.500, sabe por quê? Aí eu mostrei para ela o leilão. Falei assim, você tá vendo essas medalhas aqui que a senhora não me mostrou na sua coleção? Só essas medalhas eu pagaria 30 mil, ou seja, eu pagaria 44 mil na sua coleção. E você acabou levando 14.500. Então foi um bom negócio. Então, quando vocês for levarem peças para avaliar, não façam leilão. Você vai na loja já que você confia. Você ficar indo de loja em loja é complicado, porque cada pessoa vai querer vender vai querer te pagar um valor para poder revender. Então vá numa loja de sua confiança, tá? Não, você não tem que vender para a primeira pessoa, mas se a pessoa avaliar a sua coleção, peça uma outra depois, você leva numa outra loja. Não fale sobre valores e veja quanto que a pessoa vai avaliar a coleção. Por aí você vai ter uma ideia, uma noção de como a pessoa trabalha, né? Logicamente, lojas vão comprar por valores menores porque tem custo, tem cartão, tem aluguel, tem funcionário, tem nota fiscal, tem uma série de coisas. E outra coisa, você compra um carro hoje novo na loja, quando você tira, você perde. Então, claro, você vai perder. A moeda, a gente ainda tem uma forma de não perder, porque a moeda, como ela valoriza com o tempo, dependendo do tempo que você guarde essa moeda, você sempre vai vender a sua coleção com lucro. Se você comprar as moedas certas, você guardando ela uns 2, 3 anos, você nunca vai vender sua moeda com deságio. Você sempre vai vender com ágio. Vou dar exemplo aqui das moedas das Olimpíadas. Nas Olimpíadas, eu praticamente vendia moeda, antes das Olimpíadas, vendia moedas da bandeira por R$1,99. Era R$1,99. Isso em 2012, 2013, 2014. 2014 eu aumentei elas para R$3,99. Só depois que ela começou a valorizar. Então teve clientes meus que foram na loja me vender as moedas da bandeira na época eu pagava 70, 80 reais e o cara me dava a minha moeda que eu vendi para ele com a minha letra de R$3,99. E eu pagava os 80 reais, 90 reais, porque era um flor de cunho. Então, por isso, você tem que saber o que você compra. Muitas vezes as pessoas querem comprar quantidade, mas depende. Uma coleção bonita, ela tem que ser uma coleção também visualmente, uma coleção boa, ela tem que também ser uma coleção visualmente bela. Você botar moedas muito apagadas, você botar moedas que não dá para ver direito, salvo casos que as peças são extremamente raras. Aí você vai lá e coloca as moedas mais o TG, BC, mas a critério, pelo menos MBC. Né? Bote na sua coleção pelo menos moedas MBC, que dê para ver todos os detalhes, a efígie, a escrita, a legenda, o exergo, a data, tudo. A orla tem que estar homogênea, né? Mesmo que seja uma moeda MBC, você olhando a orla da moeda, você tem que ver todos os detalhes da peça. Se a moeda for com serrilha, dá uma olhada na serrilha. Se a moeda for bordo liso, dá uma olhada no bordo liso, ver se tá legal, né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que se atentar para comprar moedas. Não é só comprar e pôr na coleção. O legal é você comprar uma boa moeda, né? Uma moeda bonita. Se tiver suja, você passa pelo menos um paninho seco em cima, a flanelinha, para tirar a poeira, para tirar o resto de suor da mão humana, porque o suor da nossa mão que faz com que as moedas fiquem marcadas. Então, quando você pega uma moeda, por exemplo, dessa de 5 centavos aí, nova, né, essas de cobre, aquelas cor de cobre,
e você pega nela, a princípio não fica nada, né? Fica normal. Aí vai passando uma semana, 2 semanas, um mês, ela começa a escurecer. E aí ela começa a marcar digital nela. Por quê? Porque o suor, o nosso suor tem uma composição química, tem óleo, tem ácidos, tem água. Então isso marca a moeda, que a gente não vê, é imperceptível para os nossos olhos, mas o metal reage e ela começa a dar a famosa digital na moeda. E diferentemente do que muita gente acha, uma moeda flor de cunho que você pega com a mão e ela fica com a marca da digital, ela não deixa de ser flor de cunho. Porque ser flor de cunho ou não está relacionado a desgaste da peça versus circulação. Se eu tirei a moeda de um saquinho, ela não circulou, eu simplesmente peguei ela ficou com a marca de digital, ela continua sendo flor de cunho. Porém, você não tem mais o apelo visual. Você perde o apelo visual e ela perde um pouco do valor, né? Mas ela não deixa de ser flor de cunho. Então, muitos erros que as pessoas cometem em relação à classificação de peças, né? Ó, uma cédula boa aqui, uma CJ. Isso aqui vai para o nosso leilão, tá, pessoal? Mudando um pouquinho de assunto. 0010, aqui são as 10 primeiras cédulas dessa série aqui, da 3804. Também vai para o leilão. Ó, uma coisa interessante. Eu tinha uma coleção de defeitos. A minha coleção era a segunda maior coleção de defeitos do Brasil. Eu tinha mais de 1.400 peças e mais ou menos umas 900 não repetidas, né? Então, eu tinha 1.400 e poucas peças com repetições, que tinha repetidas, mas diferentes eram 900 e poucas. Eu vendi todas e de vez em quando eu mexo numa caixa, eu acho ainda algum resquício das peças. Ó, essa peça aqui, por exemplo, se vocês olharem, ó, ela tá com a impressão subiu, tá vendo que a margem de baixo ficou maior? Então teve outras da sequência que o número foi cortado, né? O número estava assim pela metade. Então essa outra aqui, ó, se a gente analisar aqui, ó, o número, as chancelas delas foram impressas para cima e não aqui embaixo, ó. Então é outro defeitozinho. E essa outra aqui também é falha de impressão. Aqui onde era para ter uns 50, só tem os 5. E mesmo assim ele está meio borrocado, tá vendo? Então, as coleções de defeito, de moedas, de cédulas, sempre existiram no Brasil. Só que de um tempo para cá, começou a se ter muita procura. Por quê? Porque é uma forma fácil de você fazer uma moeda que talvez não teria procura, de ter procura. Então o pessoal começou a valorizar muito esse tipo de coisa. Mas eu tinha 4.000 moedas com defeito também, vendi todas, porque eu foquei só em moedas clássicas, né, gregas e romanas, e moedas alemãs dos estados alemães, que são moedas muito difíceis, porque são mais de 850 estados alemães que cunharam moedas. Então, quando a gente faz moeda por emissão, por emissor, essa coleção da Alemanha é dificílima de você ter um emissor de cada só da Alemanha. As moedas gregas também tem muitos emissores raros. Para quem coleciona emissores, tem os emissores oficiais, né, que são os emissores da ONU, que são 93, tem os países extintos e tem as províncias, as emissões que eram feitas desde a antiguidade. Por exemplo, Roma fazia moedas numa província chamada Side, outro fazia em Bósforo. Então era assim, vários outros lugares têm vamos dizer, emissores. A Grécia Antiga, vários emissores também diferentes. Então, quando a pessoa fala em emissor e ela fica simplesmente limitada a 193 países, ela perde
mais de 4.000 outros emissores. Por quê? Porque ela acha que só existem esses emissores. E não é verdade. Então, por isso que eu estou falando, é muito importante vocês abrirem o leque de vocês. Não estou dizendo que vocês têm que colecionar emissores gregos, romanos ou tudo. Mas se você faz uma coleção de emissores, faça uma coleção de emissores modernos, antigos, clássicos, porque você demonstra, pelo menos você ter 4 emissores, 5, de um período mais longínquo, por exemplo, do ano 2000, dois mil anos atrás, depois os emissores do Império Bizantino, depois emissores islâmicos, por exemplo, a Horda Dourada, a Horda Branca. Então, assim, quando eu falo Horda Dourada, muita gente não sabe o que é a Horda Dourada. A Horda Dourada foi emissão feita quando Gengis Khan conquistou o mundo, sobrou ali, quando ele morreu, sobrou a herança e as terras para ser divididas. Então foi dividida entre os filhos. E um dos filhos do Gengis Khan montou a Horda Dourada. Depois teve a Horda Branca, né, que é um tempo depois. Tem até filme da Horda Branca na Netflix, se eu não me engano. Então, assim, é muito interessante. Quando, eu tenho a moeda romana do, sei lá, Marco Aurélio. Porra, Marco Aurélio é o pai do Cômodo do filme de Gladiadores. O Cômodo também era um imperador, teve moeda. Ele teve uma irmã. A mãe dele também tem moeda cunhada no nome da mãe, né? Então, que é Faustina. Então você tem Marco Aurélio, Faustina, Cômodo. Aí você tem outros, tem o filme do Calígula. Aí aparece Calígula e tem as irmãs de Calígula. Então, assim, é muito legal você ver um filme histórico e você tem em posse, na sua mão, a moeda daquele cara. Porra, quando vocês tiverem isso, assim, se tiver essa sensação, eu acho que vocês vão gostar muito de ter peças históricas na sua mão. Uma moeda da Horda Dourada, uma moeda do Xerxes, do filme 300 lá, o Deus Rei lá, que dominou tudo, os persas, né? Então, assim, é muito satisfatório você esse tipo de coisa. Aí você tem, assim, moedas modernas, por exemplo, ó, isso aqui é uma moeda fauno, estojinho, tal, é bonita, é legal, tem uma temática, tem, mas circulou, né? A pergunta que a gente faz, pelo exemplo, quem coleciona moeda clássica, olha que estojo bonito também, de Portugal. Você tem aqui 3 moedas, inclusive uma bem diferentona, que é 750 réis, todas de prata. Foi feita para 17ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. São moedas lindíssimas, ó. Mas são moedas comemorativas. Então, vamos entender o que é uma moeda comemorativa, o que é uma moeda de circulação, o que é uma moeda fantasia, o que é uma moeda particular, o que é um token, o que é uma medalha. Se você quer saber diferenciar tudo isso, se você quer conhecer a numismática de forma profunda, aconselho vocês a dar uma vasculhada em tudo que a Colecione.com tem. Colecione.com tem YouTube, a Colecione.com tem Instagram. Então vocês podem pesquisar Colecione e depois se inscreve em tudo que tiver Colecione e depois você escreve Esmeraldo Gianzante. E se inscreve também em tudo que tem Esmeraldo Gianzante, porque nesses canais aí nosso, a gente publica muita coisa interessante. E para você que gosta de live, que quer fazer pergunta ao vivo, que quer perguntar as coisas em tempo real, a gente vai, a partir do domingo que vem, a gente vai começar a fazer a live, e eu vou fazer a divulgação dessa live, e o assunto da live vai ser colocado sempre na sexta-feira, à noite, lá para as 7, 8 horas, porque eu vou preparar o material para poder falar de temáticas. Aí vocês podem sugerir temáticas aqui nesse campo aqui de comentários. Alguma coisa que você queira saber, alguma dúvida, você pode estar sugerindo e a gente vai trabalhar em cima disso, tá?
tudo que vocês tiverem dúvida, que vocês não consigam achar explicação, que vocês não consigam achar material, vocês me perguntem que eu vou poder ajudar vocês. Eu tenho alguns materiais também impressos, coisas sobre... são materiais de PDF, mas são liberados, tá? Não são material de pessoas ou de livros que são... tem direitos autorais, não. São apostilas que eu monto, algumas coisas que são divulgadas mesmo pelos próprios donos que permitem o compartilhamento. Então eu tenho alguma coisa sobre moedas também, se alguém quiser alguma coisa, eu posso indicar sites também, onde vocês vão pesquisar material, onde vocês vão pesquisar moedas antigas, moedas clássicas, como vocês fazem para buscar moedas. Porque muita gente pergunta, pega uma moeda dessa aqui, por exemplo, uma moeda francesa dessa aqui. Ah, mas como que eu acho essa moeda aqui para saber preço, ou para eu saber a classificação para colocar na minha coleção? Poxa, é fácil. Vê a legenda daqui da moeda, o que tiver visível da legenda. Escreve, tá aqui, ó, SITNOMENDO. Coloca isso na busca coloca coins, escreve isso aqui na busca do Google. Aí vai aparecer alguma coisa. Ou coloca no Mista, coloca essa legendinha aqui, coloca no Mista. Ou coloca essa legenda toda aqui, ó, Benedictum. Aí do outro lado eu tenho aqui, ó, a legenda que tá aqui, ó, LUD.XVD.G.F, entendeu? Bota isso daqui, busca, que vai te trazer informações. Então, se você é colecionador mesmo, antes de perguntar alguma coisa, busque, porque isso vai fazer com que você ganhe experiência e consiga adquirindo cada vez mais conhecimento. E numismática nada mais é do que a acumulação de conhecimentos. Qual é a diferença de um colecionador que começou a colecionar moedas do real hoje, para mim, que sou colecionador de moedas clássicas, que coleciono há 38 anos? A única diferença que eu vou ter para esse colecionador de moedas de real, para minha coleção de moedas gregas, romanas, bizantinas e etc., é o conhecimento que eu tenho. Porque fora isso, somos iguais, entendeu? Então, o que vai diferenciar os colecionadores, os acumuladores, os investidores, os numismatas, os vendedores, é o conhecimento, é o quanto ele sabe. Então, quanto mais ele sabe, mais know-how ele tem, mais expertise ele tem, né? Eu sempre sou requisitado aqui em Brasília para falar em escolas, em órgãos públicos ligados a moedas, a peças que são confeccionadas em ouro e prata. Eu já fui convidado para vários locais para poder contribuir com conhecimento. Então, isso é importante, porque as pessoas só querem contribuir ou só querem aparecer na mídia para dizer assim: ah, essa moeda aqui vale R$1 milhão. Ah, essa moeda aqui você tem na sua casa? Ah, ela vale R$15 mil, eu compro. Compra nada. Se tu chegar com aquela moeda que o cara falou que paga 15 mil, ele não vai te pagar nem 500, que aquilo é balela. Muitas das vezes ele está criando uma expectativa nas pessoas. Então, como é que se combate a desinformação? Você combate a desinformação, a fake news numismática, com boa informação, né? Então, esses canais que são apenas acumuladores de visualizações e proliferadores de mentira, eles têm grandes adeptos. Por quê? Porque foi provado cientificamente que o ser humano, principalmente o brasileiro, ele gosta de ouvir mentira. Se você fala a verdade, você cria inimigos, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico do que acontece comigo. Chega uma pessoa na minha loja com uma moeda dessa aqui, fala: olha, tem uma moeda rara que vale R$1 milhão, não sei o quê.
Aí você pega, posso ver a moeda? Pode. Aí você olha a moeda, tá? Olhou, analisou. Aí você fala, olha senhor, eu tenho uma péssima notícia para te dar, mas essa moeda, ela, depois que você pesa, que você mede, que você olha com a lupa, que você faz todo um trabalho, aí você fala, olha, mas essa peça é falsa. Falso o quê, rapaz? Você não conhece de nada. Você não conhece nada, você não sabe de nada. Essa moeda aqui é raríssima. Eu já vi na internet. E vale não sei quantos milhões. Aí tu fala, então tá, manda para certificação lá fora, que é o que a gente pode fazer, te orientar para então certificar a peça para que você consiga vender por isso. Então, as pessoas, elas buscam um profissional para dar uma validação naquilo que ela tem dúvida, mas ela coloca o seu conhecimento em xeque-mate. Um cara que pegou uma moeda, agora imagina, uma moeda que tem 5 peças dessa no mundo, foi aparecer na minha mesa. É impossível, cara. Isso aqui é mesmo, se isso aqui fosse verdadeira, era a mesma coisa de eu ganhar na Mega Sena sozinho. Nem na Mega Sena, naquela milionária, que é uma chance em 360 milhões, né, para acontecer isso aqui. Eu acho que uma chance de você ter uma moeda dessa aqui hoje, você pegar, é 1 em 1 bilhão. Se você achar isso aqui na sua coleção hoje, é uma chance em 1 bilhão. Ou seja, é impossível você achar uma peça dessa, porque esse tipo de peça é super procurada. E quando a peça só tem 5, 6 exemplares, cara, vamos ser bem otimista, né? Não vai cair na nossa mão. Assim, eu moro no Brasil, cara. Uma peça americana que só tem 5 peças. Como é que isso veio parar na minha coleção aqui no Brasil, sendo que só tem 5 exemplares? E essas peças são extremamente procuradas, difundidas, divulgadas. Logicamente que toda peça que tem esse apelo de milhões, elas são falsificadas. Então você vai ter milhares de exemplares dessa peça falsificada. Claro, por que a pessoa pega esta peça aqui e coloca na coleção? Pelo simples fato de eu, mortal, nunca conseguir comprar uma peça dessa. Eu não vou ter 1 milhão. Mas você não acha racional que quando a peça se tratar pelo menos de cópia, a empresa que fabrica ou a pessoa que compra colocar uma observação? Porque, por exemplo, se essa peça aqui, essas moedas aqui, vai para sei lá, vai para um herdeiro. O herdeiro acha que tem uma fortuna na mão. Igual, poxa, às vezes chega a pessoa lá na loja com coleção e fala assim, olha, eu queria dar um carro para o meu filho. Eu tenho uma folha do selo Olho de Boi. Porra, tu fala, porra, uma folha? Não, eu tenho uma de cada. 30, 60 e 90 réis. Aí tu fala, meu Deus, uma folha de cada eu nunca vi. Isso aí você vai comprar um carro não, você vai comprar uma concessionária para o seu filho, né? Só que quando você vai ver, é o selo do centenário do Olho de Boi, que não vale absolutamente nada. Mas aí para você explicar para a pessoa que aquele é o selo que foi feito 100 anos depois, para comemorar né, o centenário do primeiro selo Olho de Boi que foi impresso, né, que foi feito no Brasil, tal, e a pessoa começa a sair, assim, ela murcha na hora, porque ela tem uma expectativa e você está quebrando essa expectativa. Por isso que é tão comum quando você fala uma coisa para uma pessoa que aquilo que ela tem não é aquilo que ela acha, que ela fica chateada com você, é porque você está mostrando para ela a realidade, você está quebrando um sonho que ela tem. Mas alguém tem que fazer isso, e nada melhor do que um profissional para falar isso. Agora tu chega na feira, o cara da feira vai olhar isso aqui, porra, essa moeda aqui é rara mesmo, hein? Então, ó, arruma uma pessoa aí para você, ou então o cara até tenta intermediar lá, uma moeda que vale 1 milhão, ele fala, tem uma amiga aqui que pode pagar R$1.000, você me dá 200 e fica com 800, que a moeda vale 1 milhão. Aí o cara quer negociar e quer ganhar a mixaria para poder negociar a venda de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, acontece muito disso. Então, peças boas vão ter valor no lugar certo, tá? Na internet, quando você bota uma peça para vender na internet,
uma peça boa, uma peça rara, e as pessoas não olham, não curtem, não dá valor, é simplesmente que o público que você está anunciando essa peça não é aquele público. Porque o público que gosta de moeda de real provavelmente não gosta de moeda clássica. Provavelmente o público que gosta de moeda clássica não gosta de colecionar moedas do real ou moedas contemporâneas. Ou o cara que coleciona moedas estrangeiras não gosta de colecionar moedas do Brasil. O cara que às vezes coleciona cédula não gosta de colecionar medalhas. Então, cada público um nicho, cada nicho um público. Então, a gente tem que ter o discernimento de saber aonde anunciar, aonde publicar, né? Quais as pessoas que a gente quer alcançar. Às vezes eu publico umas peças e vejo assim, cada comentário que eu simplesmente, sabe o que é que eu faço? Eu não discuto, eu vou lá e excluo essa pessoa, para ela nunca mais ver uma publicação minha. Porque uma pessoa, eu publiquei ontem, se eu não me engano, foi ontem, eu publiquei uma moeda dos 50 anos do BC no acrílico do Banco Central, por R$250. Aí publiquei nos grupos onde tem, sei lá, milhares de pessoas, 100 mil pessoas, outro tinha 150 mil pessoas. São grupos extremamente grandes. 99% dos comentários foi: eu tenho essa moeda, eu tenho 30 moedas dessa, eu te vendo mais barato, e esse preço está certo mesmo? Você é maluco? Você não sei o quê. Aí eu te falo, vocês já ouviram uma palavra chamada ultracrepidário? É uma palavra que ela representa 99% das pessoas que estão nos grupos de numismática. Ultracrepidários são pessoas que falam, discutem, deslancham sobre vários assuntos que não entende absolutamente nada. É o achismo formalizado, entendeu? Então, se você estiver assistindo minhas lives, né, a partir de agora você começar a seguir aí os nossos vídeos, as nossas redes sociais, façam uma gentileza. Eu peço isso com muito carinho e que vocês transmitam isso para todos. Se você tiver algo pertinente a escrever num comentário, uma dúvida, uma pergunta, é válido. Mas não faça nunca uma crítica de algo que você não conhece, porque só vai mostrar o quanto estúpido, o quanto ignorante e o quanto sem cultura você é, tá? Então, às vezes, nem sempre a gente tem que aparecer, tá? Às vezes a gente aparecer de forma que não seja uma forma inteligente, isso acaba colocando em xeque a nossa imagem, tá? Eu sempre discuto muito na internet, muita gente não gosta de mim, pelo simples fato de eu gostar das coisas corretas, de gostar das coisas certas, né? De ver quando o cara tá cometendo uma gafe, vai lá e fala com o cara sem ser em tom de ironia, né? Fala, né? Agora, nem todos estão dispostos a ouvir críticas, né? Quando a pessoa chega para comentar em alguma publicação, pelo menos eu sou assim. Quando o cara escreve alguma coisa, uma moeda, alguma coisa assim, eu tento ir no perfil da pessoa para ver o que ele costuma postar. Se eu vejo que ele só posta coisas sem sentido, sem nexo, eu nem comento, nem falo nada. Da mesma forma que quando eu coloco uma peça por um valor X e o cara, porra, essa peça eu tenho milhares dela. Aí eu entro no perfil da pessoa, vejo que o cara não coleciona, vejo que o cara não tem coleção relevante. Eu vou ligar para um comentário desse, eu vou lá e deleto. Entendeu? A gente também tem que saber que tem hora que a gente não precisa discutir. A gente ignorar é a melhor coisa que tem. Você ignora esse tipo de coisa, né? Então, assim, o numismata, ele tem, além de tudo, de toda a questão de você colocar a sua reputação em xeque, você
ter que garantir aquilo que você vende. Você tem, por exemplo, nós somos uma loja. Então, eu queria ver se por um acaso, nos últimos 20 anos, alguém recebeu alguma mercadoria minha sem a devida nota fiscal. Se alguma pessoa já recebeu alguma moeda minha falsa, ou alguma pessoa teve algum problema com a nossa loja e esse problema não foi resolvido. Então, isso, querendo ou não, as empresas elas têm um custo maior para poder operar dessa forma. Então, muitas das vezes, você vai ver minhas peças, talvez não tenha preço de bacia das almas. Por quê? Porque eu não posso chegar no cliente que vai me vender uma peça na loja e eu vendo a cotação da prata a 7,12, pagar para o cara 2,50, né? Porque isso é desonesto. Então, a gente tem um valor de compra, existe um valor mínimo de compra, existe uma ética de mercado. E quando você compra de uma pessoa que não é empresa, ela não tem determinados custos, ela não paga imposto, não paga aluguel, ela não paga funcionário, ela não paga uma série de coisas. Então, essa pessoa, ela vai conseguir deixar de repassar alguns custos para o comprador. Porém, você não vai estar tendo uma coisa que a gente chama de validação legal. Ou seja, da mesma forma que o cara te vende uma peça boa por um preço menor, ele também vai poder um dia te vender uma peça falsa por um preço maior do que uma peça normal, boa, e não vai te dar a garantia de te devolver de volta. Então, são os riscos que a gente corre, né? Então, por isso que estou falando, sempre busque, tanto vendedores informais quanto formalizados, procurem pessoas de sua confiança. Aquela pessoa que, se você tiver um problema com a peça que você comprou, ela vai estar 100% apta e disponível a solucionar o problema, a te devolver o dinheiro, porque a boa venda e a boa compra é aquela que você sente confiança e não se sente enganado na hora da compra. É um negócio bom para os dois, tá? Então, assim, a gente já falou de vários assuntos, mas eu vou voltar aqui mais uma vez para falar sobre a nossa nova live. As nossas lives, as próximas lives, elas não vão ser aleatórias, tá? A gente vai, pelo menos a gente vai começar ela com o roteiro, né? Com um assunto pré-determinado, e no decorrer da live, as perguntas que vierem surgindo, as coisas que forem acontecendo no decorrer da live, eu vou tentar responder as perguntas na hora que as pessoas tiverem sobre os assuntos. Aí a gente pode virar uma live depois mais ou menos livre, né, para a gente poder estar conversando. Mas a princípio a gente vai começar falando um assunto específico. Então, se você é novato na numismática, quer conhecer como classificar uma moeda flor de cunho, soberba, MBC, se você quer saber sobre moedas gregas, romanas, medievais, bizantinas, sobre imperadores específicos, se você quer saber sobre moedas falsas, moedas fake, moedas com defeito, moedas réplicas, moedas particulares, cédulas, todo tipo de assunto voltado para numismática, eu vou estar disponível todo domingo para a gente poder bater um papo, né, com um assunto bem inteligente. Eu estou fazendo essa live porque foi a pedido de alguns colecionadores que ficaram sempre me ligando, faz live, faz live. A gente só vê live aí de gente que faz só tentando valorizar o que não tem valor, enchendo linguiça. Vamos fazer uma coisa mais séria. Você topa? Você poderia fazer, passando um pouquinho do seu conhecimento aí dos 38 anos que você coleciona, começou a colecionar com 10. Falei, posso sim, posso fazer com o maior prazer, que eu vivo da numismática. Isso aqui é o meu cantinho, ó. Eu praticamente vivo aqui. Isso aqui é só uma partezinha das minhas coisas. Mas como é que funciona meu escritóriozinho aqui? Isso aqui eu tô em casa, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, são peças que eu vou pegando e catalogando, ó.
Então cada albinho desse aqui são 100 moedas clássicas. Tem mais ou menos 30 e poucos álbuns aqui. Aqui são peças que ainda não mexi, são cédulas. Aqui são cédulas ainda também que eu não mexi ainda. Ali em cima são só moedas comemorativas estrangeiras também que eu não mexi ainda, não tive tempo. Eu vou fazendo muita coisa aos poucos, tá vendo? Ó? Isso aqui são cédulas. Aqui são materiais também. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, um álbum só de moedas romanas e gregas, ó. Eu nem comecei a classificar. Aqui tem mais de 1000 moedas. Aqui, ó, são as gavetinhas com cédulas. Tem algumas coisas aqui, tudo moedinha. Aqui são coisas de militaria, medalhas. Então, as minhas gavetas são todas montadinhas certinho, ó. Isso aqui é uma lupinha, uma lupa não, isso aqui é um microscópio para a gente olhar a moeda, para poder detectar se tem. Isso aqui são as baterias de paquímetro. Aqui são materiais, tal, são mais moedas. Aqui também são moedas. Aqui são milhares de moedas em saquinhos, ó. Que eu nem olhei ainda. Aí aqui tem mais moedas. Aqui tudo são moedas de 5 euros e de 10 euros da Holanda. Aqui tem relógio, tem mais coisas, ó. Aqui tem estojinhos, ó. Esses estojinhos aqui, ó. Inclusive, se alguém quiser, tá disponível. Eu tenho esse aqui na moeda com a moeda espelhada e com a moeda normal. Aqui também são centenas de milhares de moedas. Então vou mostrar um pouquinho do que a gente vai estar trabalhando também durante as semanas aqui, ó. Isso aqui tudo estojo, ó. Aqui são tudo moedas bacanas. Olha só as moedas que a gente tem aqui. Olha que moeda linda. Olha os moedões aqui. Isso aqui são moedas de Palau, super pesadas. Tudo com certificado, ó. Essas moedas aqui, por exemplo, elas têm 2 onças de prata, tá vendo? Essas grandonas aqui, ó. Aqui são estojinhos também. Aqui nós temos moedas romanas. Aqui são gregas e romanas. Aqui também são Império Romano. Aqui são moedas gregas e romanas também. Aqui são moedas clássicas. Aqui são vários tipos de moeda, inclusive estojos, né? Aqui nós temos também gavetas com milhares de moedas. Aqui são algumas coleções, inclusive essa aqui coloridinha E aqui são moedas de vários tipos. Aqui são moedas da Santinha, aquela que tem água benta. Tem vários tipos de moedas aqui, ó. Todo tipo de moeda que você imaginar, ó. Do Papa. É um material bem eclético. Aqui nós temos cobre do Brasil, ó. Aqui nós temos outras gavetas que tem medalhas. Aqui nós temos moedas alemãs da DDR. Aqui são moedas da Segunda Guerra. Aqui nós temos moedas, aqui são medalhas. Aqui tem algumas medalhas. Aqui são moedas mais difíceis. Palestina. Moedas que não tem tantas. Aqui são moedas, não, são fichas e tokens do Brasil. Aqui tem um pouquinho de cada coisa, cédulas e moedas. Aqui são moedinhas de prata do mundo. Aqui são moedas, deixa eu ver o que é. Aqui são romanas, moedas, culturas orientais, China. Tudo do jeito que a gente recebeu ainda, nem tratamos ainda as peças. Demanda muito tempo e eu sou praticamente sozinho para fazer. Aqui são moedas do Brasil. Vamos ver o que tem aqui. Ó, vamos pegar a primeira moedinha aqui. Ó. Aqui nós temos moeda de 50 centavos, de 1920, 50 reais de 1925. Aqui nós temos moedinhas de prata, que tudo é prata, são saquinhos de moedas de prata, ó, que eu nem também peguei ainda para olhar, ó, Portugal, tudo. Aqui são moedas de aço, mas aquelas moedas que tem data boa, né? Que é um cruzeiro de 78, 77, aquele 1 centavo. Aqui são aquelas moedinhas, são tudo
moedinhas de aço, mas são aquelas datas boas que a gente tem, né? Aqui também moedas de alumínio, aquelas moedas mais difíceis, 60, 58. E aqui tem alguns tubinhos, algumas coisas. Então, a gente tem muito material para fazer as lives, né? E falar um pouquinho sobre as coisas que a gente vai fazer. Mas a princípio, a gente vai começar com um assunto único e vai desenrolando no decorrer da live. Porque a gente falar de uma determinada moeda, de um determinado cunho, de uma determinada coisa, tem que ser bem feito, né? Não é fazer de qualquer jeito. Então, eu vou preparar essas lives, a gente vai fazer essas lives, e também vou fazer algum conteúdo para o Facebook ou para o YouTube também. Eu tô dando uma melhoradinha, tô vendo a questão do tempo de fazer, ó, uma série Vicentina aqui, ó. Sempre tem uma coisinha aqui nessa mesa nossa aqui, que eu vou trabalhando, vou botando aqui as coisas e às vezes nem sei o que aparece por aqui. Aqui também tem uma moedinha de 10 centavos, ó. Essa tá flor de cunho. Mas o mais importante que tem aqui na minha mesa é a balança, a cera, o meu equipamento de higienização de moedas, que são as espátulas, os lápis específicos para limpeza de moedas, tá? Principalmente para moedas de escavação, né? Então isso eu considero que eu tenho de mais importante aqui, porque é isso aí que é a minha ferramenta de trabalho, aonde eu consigo fazer toda a higienização dessas peças. Por exemplo, as peças às vezes chega meio esverdeada, tal. Aqui, ó, é uma pátina verde mesmo. Esse aqui não é verdigris. O verdigris é quando a moeda começa a ficar com pó. Então esse aqui já é uma pátina que está estabilizada. É uma oxidação, porém ela está padronizada na moeda. Ela já incrustou, então a gente não tira. A gente só mexe na moeda. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui. Inclusive essa aqui eu vou separar. Ela está separada já, ó. Se vocês olharem aqui, tá vendo aqui, ó? Esse pontinho vivo aqui de verde, isso aqui solta uma poeirinha. Então quando essa poeirinha solta, é porque essa doença do bronze está ativa. Aí o que a gente faz? A gente tem que tirar essa doença, a gente estabiliza o metal para poder ela parar de ter essa doença, né? Estabilizando, tá vendo aqui? Aí a moeda tá apta à coleção. Porque se eu colocar ela desse jeito aqui, ó, ela vai contaminar outras peças e ela vai se autodestruir. Então eu vou ensinar para vocês várias coisas, vários assuntos diferentes, como escolher moedas para comprar, se a moeda tiver com a doença do bronze, vocês evitarem de comprar, porque muita gente vende moedas aí, eu vejo o pessoal vendendo moedas com verdigris. Então isso é ruim para você adquirir para sua coleção. E se você não coloca a sua moeda de forma individualizada, você ainda corre um risco maior de contaminar peças que não estão doentes. Aí você vai contaminar com a doença do bronze peças que são boas. Então assim, a gente só deve juntar moedas assim, igual eu faço, porque essas aqui não estão classificadas ainda. Só se elas não estiverem apresentando nenhum tipo de doença do bronze. Tá? O verdigris. Muitas das peças que são de escavação, você compra às vezes elas num leilão internacional, e quando ela chega no Brasil, ela chega destruída. Por quê? Porque essa doença do bronze, ela corrói a moeda muito rapidamente. Então o tempo dela vir pelo correio e chegar aqui,
às vezes ela já está muito danificada e às vezes até passa para outro. Então eu sempre busco comprar, quando eu compro peças, né, vai para essa pessoa, igual eu falei, que avalia para mim. E essa avaliação o cara separa se tem alguma peça provável ou possível de se ter verdigris, e ela vem separada para, se caso na viagem ela contaminar as outras, para não contaminar as outras peças. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar. A gente já falou sobre assuntos dos mais variados possíveis, né? Começamos com moedas da Lídia, passamos por certificação, mostrei um pouquinho do material que eu trabalho todo dia aqui para poder disponibilizar para vocês nas redes sociais. Se tiver algum material que vocês queiram em específico, vocês mandem que eu publico. Eu não trabalho mandando lista personalizada, mas vocês me falam o que vocês querem e eu publico nos meus grupos. Outra coisa, eu convido também quem quiser a participar dos meus grupos de WhatsApp. Eu tenho grupos de WhatsApp dos mais variados possíveis. Eu tenho de cédula, de moedas estrangeiras, moedas nacionais, moedas clássicas, filatelia, e tenho grupos que eu posto de tudo, de carrinho a moedas de ouro, tá? Então, se vocês quiserem também receber algum conteúdo ou algum link para poder entrar, lembrando que nesses grupos não é possível vender absolutamente nada. Os grupos é para venda apenas das nossas lojas, dos nossos materiais, porque como eu mostrei para vocês, são milhares de produtos, então não faz sentido eu vender peças de terceiros no grupo, tá? Mas se vocês quiserem, tiverem grandes coleções, quiserem colocar em leilão, nós temos uma casa de leilão chamada www.leilãocolecione.com.br, com 2 L's, né? Colecione com 2 L's, e lá a gente faz leilões, e a gente faz leilões na plataforma Leilões BR. Então, grandes coleções a gente pega consignado e a gente faz leilões lá, mas não é possível vender nos grupos de WhatsApp, porque esses são só da Colecione. Fico aguardando aqui também conteúdos que você queiram que a gente explane, que a gente fale, e que, se vocês quiserem, a gente vai desmembrar cada assunto e vai respondendo as pessoas individualmente. Então, pessoal, um bom domingo a todos, um bom restinho de final de semana, e até a próxima live, que vai ser divulgada na sexta-feira, a partir das 8 horas, no meu canal aí do Facebook, no meu perfil do Facebook. Até mais e um bom dia.